de número 7, livro dos Salmos, da parte 4. Quem vai ministrar para a gente aqui vai ser o professor Alexandre Viana, mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para que o pastor Jonas faça uma oração aqui, né, poderosa, né, porque o pessoal achou que o pastor Jonas tinha sido sequestrado e tal, abduzido, né, que estava um tempo sem vir aqui, mas eu asseguro que ele está aqui entre nós. Ele vai fazer uma oração aqui para abençoar a vida do Alexandre aqui. O Ivan chegou lá atrás ali. Ivan, senta para cá. Pai, te louvamos, ó Deus, por tudo quanto tens feito a nosso favor. Ó Deus, meu Pai, agora quando nós iremos iniciar esta aula, toma o teu filho nas tuas mãos. Senhor, abrilhante a mente dele, ó Deus, que ele possa conduzir segundo aquilo que tu, ó Deus, propôs ao coração dele e que nós tenhamos, Senhor amado, sejamos ouvintes e aprendamos, Senhor, aquilo que é transmitido neste local. Em o nome de Jesus, toma-o nas tuas mãos, é o que nós oramos. Amém. Só uma pergunta antes de começar. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Eu estou vendo os irmãos que estão vindo aqui para mim. Deus abençoe, prazer tê-los aqui. Podem vir outras vezes aqui. Aqui é sempre um lugar onde a gente pode aprofundar um pouco mais o tema da lição, né? Perguntar se tiver alguma dúvida, tá bom? O professor Alexandre está hoje aí para tirar todas as dúvidas de você a respeito da revista, não é nem da lição, não. É da revista, tá bom? E se quiser saber alguma coisa também sobre Apocalipse, história de Israel, pode perguntar também. Caraca, que moral. A paz de Cristo a toda a igreja, amém? Amém. Bem, para mim é sempre um motivo de honra e de alegria poder ministrar na casa do Senhor. Eu quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso amado pastor Ronaldo e toda a sua equipe. Eu espero que nós tenhamos uma noite de aprendizado nessa noite aqui. Tá? Louvo a Deus por alguns rostos que eu estou vendo, que eu já não vi há um tempo. O próprio Ivan aqui fez um gesto assim de surpresa, né? Ele ainda não tinha me visto. Hã? Veio pegar cola? Então, ele já não me via há um tempo. Talvez alguém esteja um pouco surpreso aí pelo emagrecimento, né? Mas foi processo natural, tá? Muito esforço, muita dedicação para a glória de Deus. Não teve bariátrica aqui, não. Passou na máquina de mortadela. Foi moído. Eu fui moído. E também não teve Covid, não, tá, gente? Foi assim, foi um pouco de esforço, dedicação. E estamos aqui, para a glória do nosso Deus. Vamos falar hoje, então, sobre a parte 4, né, do livro de Salmos, né, do Salmo 90 ao Salmo 106. Conforme vem sendo trabalhado aqui nas últimas semanas, né, todos nós sabemos que o livro de Salmo é um inário, né? É um livro de orações entoadas, de orações cantadas no templo, né, por ocasiões festivas, né, e outras celebrações do povo de Israel. Portanto, os salmos, eles traduzem experiências, né, sentimentos, vivências que os salmistas tiveram com Deus. E assim eles estão repletos de sentimentos, né? Eles estão repletos de experiências e repletos de poder que essas pessoas, que esses salmistas experimentaram na sua caminhada com Deus, né? Portanto, nessa aula, seguindo aí a proposta da lição, deixa eu ver aqui se está ligado, não, está desligado. Eu vou discutir 2 pontos. Primeiro, o que aprendemos, o que nós experimentamos e recebemos ao meditar no livro de Salmos. É uma abordagem bem devocional, mais do que propriamente teológica. Né? E em seguida, o que nós aprendemos, recebemos e experimentamos com as nossas próprias experiências de louvor e adoração, as nossas próprias experiências devocionais, estas pautadas na palavra de Deus, porque tudo tem que estar respaldado na palavra de Deus. Né? Não podemos construir, erigir, né, um templo, né, a nossa própria experiência. Tudo que a gente vive tem que estar devidamente pautado na palavra de Deus para que possa ser multiplicado, para que possa ser ensinado, para que possa ser repartido. Então, o que nós iremos fazer aqui? Para começar, o primeiro ponto da lição fala sobre a eternidade de Deus e a finitude do homem. Vamos ler essas duas passagens aqui. Antes que os montes nascessem, tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filho dos homens. Salmo 90, 2 e 3. Salmo 90, 5 e 6,
tu os arrastas na torrente. São como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e cerca. O que nós podemos aprender com esse salmo? O que nós podemos aprender, tal como o salmista aprendeu naquilo que ele orava, naquilo que ele louvava ao Senhor, na sua vida devocional com Deus? Quando na sua vida devocional com Deus, ele orava e louvava ao Senhor, ele aprendeu que ao orar, que a louvar ao Senhor, ele poderia receber revelações acerca da pessoa do próprio Deus e acerca da sua própria pessoa. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, nos é revelado a sua pessoa, quem Ele é, a sua soberania, a sua glória, o seu poder, a sua majestade, a sua justiça, a sua bondade. Mas também nos é revelado quem nós somos, as nossas limitações, as nossas dependências, as nossas fragilidades, as nossas limitações, né? A perecibilidade do homem. Louvor e adoração, vida devocional, são atos, são gestos de humildade. Humildade. Só busca ao Senhor os humildes. Só busca ao Senhor os mansos da terra. Os mansos ouvem a voz do Senhor e se alegram, não é assim que diz o Salmo? Os mansos é que buscam a face do Senhor. No céu, o céu é o lugar de mansos, de humildes de coração. Portanto, somente os mansos podem não só reconhecer sua dependência, mas também louvar ao Senhor pela sua dependência. Isso porque o pecado ele é um gesto de soberba. O pecado ele entra na humanidade trazendo ao coração do homem soberba. Não foi com uma promessa de uma vida independente e separada de Deus que o pecado entrou no mundo? Não foi com a promessa de uma eternidade separada da fonte da vida que o pecado não entrou no mundo? Certamente vocês não irão morrer. Olha a promessa. Olha a promessa que foi feita a esse homem lá no Éden. Vocês não vão morrer. E desde o Éden, desde a sua queda no Éden, o que o homem tem buscado? Senão uma forma de perpetuar a sua existência separada de Deus. Separado de Deus. O homem tem buscado infinitude longe da presença de Deus. Não é em vão que uma das manifestações, das evidências do final dos tempos seria o quê? A multiplicação da ciência. Por que a ciência se multiplica? Porque o homem está vendo a vida escorrer por entre os seus dedos e está buscando uma forma de perpetuar a sua existência. São os vírus, são as ameaças cósmicas, né? Um meteoro vai se chocar contra a Terra. E aí, como que a gente vai fazer? Ou a gente tira os moradores e leva para outro canto, ou a gente desvia o curso da Terra. Né? Quantas coisas têm acontecido com a Terra e o homem numa luta inglória, tentando por seus próprios recursos, com sua própria sabedoria, com seu próprio conhecimento, perpetuar-se na face da Terra. Isso tudo por quê? Porque ele topou aquela promessa lá do diabo. Vocês podem viver, vocês podem não morrer sem este Deus. Né? O pecado ele é introduzido com uma promessa de infinitude, uma promessa que aguça a soberba do homem. Mas reconhecer a nossa dependência é um ato de louvor. Lá diz assim em Jeremias 9, 23, 24, não se glorie, não se ufane, não se envaideça o homem, o sábio, na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força ou o rico nas riquezas, mas o que se gloriar, glorie nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, que faço justiça, porque dessas coisas me agradam. Se tem um motivo para que você e eu nos gloriemos, nos orgulhemos, é em conhecer o nosso Deus e reconhecer que somos dependentes dele. Cristo nos revelou algo muito grande a respeito do nosso Deus, a sua paternidade. Deus é um pai orgulhoso. Quantos pais nós temos aqui presentes? Vocês se orgulham desse papel? Vocês se orgulham? E vocês se orgulham da dependência dos filhos ou vocês se irritam? Em ver o filho dependente, talvez um pai jovem como o Ivan vai dizer assim, às vezes eu me irrito um pouquinho. Mas pega um pai mais velho, como o meu pai, e veja como ele recepciona um pedido meu.
Eu percebo isso, sabe, Ivan? É um motivo de orgulho eu dizer para o meu pai assim, pai, eu queria que você me ajudasse em tal coisa. Para ele é uma honra consultá-lo, é uma honra procurá-lo. Vocês talvez também tenham tido essa experiência quando levaram seus filhos para a escola. Quando seu filho chegar a 15 anos de idade, tenta levar ele para a escola. Aí nenhum filho gosta, né? Não tem filho que goste. O pai vai lá, deixa o filho na escola, dá um beijo nele. Para, pai, faz assim, né, cara? Não paga mico, não, pai. Né? Mas o pai está ali porque deixa eu ir lá ver se o meu filho precisa de mim. Deixa eu lá ver se tem alguém implicando com ele na porta da escola, mexendo com ele, fazendo bullying, né? A palavra do momento. Deixa eu lá perguntar sobre as notas dele. O filho talvez nem goste disso, mas o pai está orgulhoso de estar exercendo o seu papel. Deus também, ele é um pai orgulhoso. Deus também ama exercer a sua paternidade. Ele ama dar suas boas dádivas aos seus filhos. Cristo nos diz em Lucas 11, de 11 a 13, qual é o pai? Qual é aquele, né, que dentre os presentes, exercendo o seu pátrio poder, daria, no lugar de um pão para o seu filho, daria uma pedra. Se o filho lhe pedisse um peixe, ele daria uma serpente. E se lhe pedisse um ovo, ele daria um escorpião. Quem? Olha, vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês. Quanto mais o Pai Celestial, o Pai que ama vocês. Meus irmãos, eu quero dizer, quando você for pedir a Deus, esse versículo é tremendo, não vai lá e pede uma nota de 2, não. Né? Não vai na carteira e pede uma nota de 5, não pede uma nota de 10, não. Não pede 50, não pede 100. Pede o que ele tem de melhor, o Espírito. O Senhor está falando, pede o Espírito. É pouco pedir a tua cura. Pede o Espírito. Porque o Espírito Santo vai fazer você um multiplicador de curas. É pouco pedir o teu milagre, pede o Espírito. Porque o Espírito Santo vai fazer de você um multiplicador de milagres. Não pede só a porta de emprego, não. Pede o Espírito Santo. Porque quando você entrar lá naquele emprego que o Senhor te der, o Espírito Santo vai te capacitar a levar o reino lá. Então é o Espírito. É a mais em Deus, há o melhor nele. Não se contente apenas com as coisas que são passageiras, que são efêmeras. Você está enfrentando luta? Peça Espírito. Está enfrentando uma prova? Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. O Senhor quer produzir coisas eternas em nossas vidas. Não podemos nos ater apenas às coisas passageiras. Avançando, o louvor, a oração, a nossa vida de devoção a Deus, são atos proféticos de esperança. Quando nós louvamos ao Senhor, quando oramos, tal como fizeram os salmistas, anunciamos que o problema da nossa finitude já está solucionado na pessoa de Cristo Jesus. A sua devoção a Deus, a sua oração, o seu louvor, anunciam que você tem esperança, que a sua vida, a sua existência se perpetuam para além deste tempo. A sua oração te conecta com a eternidade. Os salmistas anunciaram a salvação mesmo sem compreendê-la totalmente. Mesmo vivendo ainda no tempo da lei, mesmo sem entender integralmente o plano da salvação, que foi um plano que foi descortinado ao longo do tempo, eles anunciaram no seu louvor e na sua adoração, na sua vida devocional com Deus. Assim diz a palavra, dar-lhe-ei abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Olha, o salmista anunciando a salvação. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, eternamente, mesmo sem entender, mesmo sem compreender integralmente o plano da salvação, ele já anunciava uma vida que não se cessaria, uma vida de louvor eterno. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. E finalmente, eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. O louvor
revelou a eternidade. O louvor e a adoração e a busca revelaram para o salmista que o problema da finitude dele já estava resolvido na pessoa de Jesus Cristo. Amém? O louvor produz segurança. Quando eu louvo, eu entendo o verdadeiro lugar da minha habitação. A oração produz segurança. A minha devoção a Deus, a minha caminhada com Ele produz segurança. Quando estamos ligados ao Senhor em devoção, entendemos que nós temos nele o verdadeiro lugar de nossa habitação. A Bíblia diz assim, lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Deus é o lugar, Deus é o território onde nós habitamos. Aonde fica a tua casa, meu irmão? Em Deus. Aonde fica o teu trabalho? Em Deus. Por onde você se move? Em Deus. É em Deus que se dá a nossa existência. A palavra de Deus diz, ó, nele vivemos, nos movemos e existimos. Entenda isso. Você está em Deus. Ele é o território da sua habitação. Ele é onde fica a sua casa. Ele é o endereço da sua casa. E o esforço do diabo é te tirar deste lugar. O esforço do diabo é tirar você deste território e levá-lo para um território onde ele já minou, onde ele já mapeou. Entenda você, meus irmãos, que nada que você esteja vivendo, nada é capaz de te tirar do território da sua habitação. Isso faz toda a diferença na hora da luta, na hora da prova. Ah, mas eu estou vivendo enfermidade. Mas olha onde você está. Você está em Deus? Está tudo bem. Ah, eu estou passando uma prova grande no trabalho. Olha o território onde você está. Você está em Deus? Está tudo bem. Ah, eu estou passando uma prova financeira, carência dessa ou daquela ordem. Mas olha o território onde você está pisando. Se você está em Deus, se o Altíssimo é a tua habitação, você está num lugar seguro. Nós não podemos nos confundir, nós não podemos ceder em pensar que as provas nos tiram deste território. A gente só sai pela nossa desobediência. A gente só sai se a gente quiser. A gente só sai se a gente quiser. Foi a obediência de Cristo que nos colocou lá no Monte Gerizim espiritual. Você só passa para Ebal se você quiser caminhar e entrar na desobediência do diabo. Você não busca a bênção, você vive no lugar de bênção. Portanto, nada pode lhe tirar desse lugar, a não ser que você queira sair. A Bíblia diz assim, vamos avançar. Nele nos movemos, nele existimos, é nele, né, que vivemos. Somente com os nossos olhos, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. É deste lugar aonde você vai olhar e ver o que acontece com os ímpios, aqueles que não habitam, aqueles que não ocupam o lugar que você ocupa. Portanto, não deixe o inimigo te tirar desse território. Não deixe. Alexandre, bacana isso que você está falando sobre não deixar, porque João 10, 29, Jesus diz que ninguém poderá, eu lhes dou a vida, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Ninguém pode. Então, quer dizer, não existe força. Quer dizer, só você, quando você fala, Colossenses 3 diz, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Só quem pode, de alguma maneira, vamos dizer assim, se deixar levar por qualquer... É você mesmo. É você. Cara, isso é fantástico. É verdade. Profundo. Amém. Obrigado, pastor. Nesse território onde você habita, existe uma marca, e a marca dele é o louvor. Uma marca desse território é um louvor.
né? Quem encontrar este território, você vai encontrar onde há louvor. Você quer achar esse território? É onde há louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Vá aonde Deus é louvado. Encontre-o aonde Ele é louvado. Não é à toa que a Bíblia vai dizer em Ezequiel, capítulo 43, 2, Apocalipse 1, 15, Jeremias 51, 16 e tantos outros versículos que a voz do Senhor é uma voz como uma voz de muitas águas. Águas fala de povos, fala de multidões, fala de nações. Com isso a palavra está dizendo que a voz do Senhor se faz ouvir na voz dos seus adoradores. A voz do Senhor é uma voz que está sobre muitas águas. Onde há louvor, onde há adoração, ali se faz ouvir a voz do Senhor. Portanto, quando você quer ouvir a voz do Senhor, você quer ouvir a voz do Senhor na tua casa? Louve ao Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor? Aonde você está? Adore. Exalte o nome dEle. Nós temos essa capacidade de ouvi-lo em meio aos louvores, de provocar a voz, conquanto nos dispusemos a fazer o que a palavra diz, louvar. A Bíblia diz assim, bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Está lá em Salmo 91 e 2. Desde o nascimento até o pôr do sol, há de ser louvado o nome do Senhor. Esse versículo ele tem uma peculiaridade, né? Ele está lá, é o Salmo, né? O Salmo 103, 3. Pelo movimento da terra, o tempo todo nós temos nascer e pôr do sol. Em alguma parte do mundo se faz nascer e pôr do sol, né? Pelo movimento de rotação da terra, né? Portanto, esse versículo vem me dizer assim, que cada nação por seu turno deve louvar o nome do Senhor. Né, e juntas incessantemente louvar o nome do Senhor. Mas cada nação por seu turno, cada povo por seu turno. E isso me provoca, isso me instiga. Seria justamente no turno do Brasil em que o nome dele seria menos louvado? Será que vai ser justamente no seu turno, igreja brasileira, que o nome do Senhor vai ser menos louvado, menos exaltado? Pense. O Senhor acabou de ser louvado lá na Coreia do Sul, naquela igreja pujante lá da Coreia do Sul. Passou lá pela Austrália, né? O povo lá do Hillsong Church, teve um louvor, recebeu um louvor efusivo. Aí chegou nos crentes do Brasil. Chegou a nossa vez. Como é que você louva? Isso aqui é um compromisso. Desde o nascimento do sol até o ocaso, há de ser louvado o nome do Senhor. Um convite, é um compromisso, é uma ordem. Receba você como quiser, para que a sua voz se faça ouvir na terra. Antes de chegar aqui, deixa eu te provocar um pouco mais. O fuso horário passou, né? A rotação, o dia, a noite, passaram lá pela janela 10x40, em que o louvor não se fez ouvir nas ruas, não se fez ouvir nas praças, não foi ouvido efusivamente pelas janelas das casas, porque as pessoas tiveram de se silenciar, né? Estão silenciadas, melhor dizendo, por um regime de governo, né? Que oprime, que prende, que mata, que condena a campos de concentração àqueles que buscam o Senhor. E aí chega o seu turno, igreja brasileira, o meu turno. Como o Senhor é louvado. Aproveite, irmãos, aproveitemos a liberdade que temos. Há um tempo atrás eu disse aqui, antes de nós vivermos essa pandemia, que toda liberdade tem um preço. Nós estamos pagando o preço hoje. Olha a mordaça que hoje está sobre nossas bocas. Isso é uma mordaça. A gente consegue mal dar glória, né, porque a glória fica retida dentro do pano. Né? Não vou glorificar muito não, porque eu acabo me engasgando com o meu próprio hálito. Com minha própria expiração me traz sufocamento. Pois é, meus irmãos. O que nós fazemos com isso? O nome do Senhor deve ser louvado.
Irmãos, imagine se Deus tivesse o coração que nós temos. Imagine se Deus fosse como nós. Pense vocês. Se Deus fosse como nós ao assistir um programa de TV. Quando você assiste um programa ruim, você faz o quê? Você troca de canal. Imagine Deus lá assistindo os louvores na terra. Aí daqui a pouco, ó, aí os anjos lhe perguntassem, né, Ivan? Ué, Deus, parou de assistir? Aí eu falei, aquele programa chato que passa lá no Brasil. Aquele louvor chato lá que sobe do Brasil. É o nosso compromisso. Louvar ao Senhor do nascimento ao pôr do sol. Louve ao Senhor. Vista-se de louvor. Encare mais um dia. Não deixe que as dores, não deixe que as provações, não deixe que as angústias, e com menos o inimigo, dite o look do seu dia. Qual o look do seu dia de hoje? Louvor. Que ao olharem para você nas ruas e perguntarem, você está bonito hoje? Que roupa é essa? Diga você, louvor. Estou vestido de louvor. Estou vestido de adoração, meu Deus. Como está bonito? Louvor. Não deixe que o inimigo cale a voz do teu louvor. E mais, meus irmãos, paremos de ser indulgentes. Indulgentes com alguns sentimentos. Eu não quero apresentar para vocês algo irracional, mas eu quero apresentar para vocês algo que o Espírito pode produzir. Eu sei que a gente acaba reputando ansiedade, medo, temor, preocupação a sentimentos meramente humanos. Mas entendam que nada disso nós sentiríamos, nada disso experimentaríamos se não fosse a ação do pecado. O pecado operou em nós o medo. O pecado operou em nós a ansiedade. O pecado operou em nós temor, tremores, preocupações. E nós somos tão indulgentes com tudo isso, né? Nós somos tão indulgentes com todos esses sentimentos, com todos esses pensamentos negativos, falamos, é porque afinal de contas eu sou homem, como se Deus tivesse ao nos criar, dado esses sentimentos. Todos esses sentimentos, todos esses pensamentos vieram do pecado. E, portanto, a gente tem que pensar deles o que eles de fato são, pecaminosos. Condene o seu medo. Condene a sua ansiedade. Estou falando algo que vai soar como um absurdo para muitos. Mas nós temos sido muito indulgentes com tudo isso. O medo te traz plenitude? A mim não traz. Se tem um sentimento que eu detesto sentir, é medo. Quantas vezes, meus irmãos, eu não posso negar, porque eu sou uma pessoa que tem medos. Quantas vezes o pastor Ronaldo já me fez convite e fala, pastor, hoje eu não quero, por medo. Mas sabe o que ele me traz, esse sentimento, quando eu dou um não para ele? Uma frustração enorme. Você não se sente assim? Sabe por quê? Porque o medo, ele é produto do pecado nas nossas vidas. Se não fosse o pecado, eu teria pleno domínio sobre esse sentimento. A propósito, ele talvez nem existisse. Como é que surge o medo na história da humanidade? Não é lá no Éden que a gente vê o medo. A primeira coisa, o homem foi lá, pecou, a mulher pecou, e eles se esconderam porque tiveram o quê? Medo de Deus. Portanto, meus irmãos, condenemos esses sentimentos. Sabe por quê? Porque o medo, a ansiedade, os temores, tudo isso concorre contra a sua... Qual a palavra? Sua fé. Existe fé onde há medo? Existe fé onde há medo? Existe fé onde há temor? Por favor, meu irmão. Nesse contexto que você está falando, você tem toda a razão. Agora, você tem que também tomar um cuidado, porque o medo... a pessoa que tem coragem não significa que ela tem ausência de medo, ela apenas não se deixa neutralizar, né, isso durante as adversidades. Então ela consegue contornar o medo, controlar, evitar. Mas é uma coisa natural, um dispositivo natural do ser humano, às vezes até para salvar a vida dele, o medo. Mas no contexto que você está falando, a gente tem que enfrentá-lo de qualquer jeito. Agora, é muito difícil, Alexandre,
Claro que a gente tenta se colocar no lugar do salmista da antiguidade, mas hoje, no contexto atual que nós vivemos, a síndrome do pensamento acelerado, a ansiedade exacerbada, a gente quer tudo logo. Esse salmo ele cai perfeito quando a gente lê para as coisas que a gente está passando hoje. Então a gente se coloca no lugar do salmista hoje. Então o medo passa pela nossa cabeça, a gente tenta buscar como vou resolver esse problema, como vou resolver as ansiedades e as demandas do dia a dia. Sim. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Na verdade, eu acho que o Alexandre não está querendo falar desse medo do medo do perigo em si. Não é. Não é esse medo. Não. Né? Essa é um sentimento, às vezes, de insegurança, né? De temor que a gente tem, por não confiar em Deus. Por não confiar. É isso aí. Todo medo, é isso mesmo. Ok. Valeu, Alex. Eu só queria para reforçar. Obrigado, pastor. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, o louvor é a arma, o louvor, a adoração, a sua devoção é a arma que vai produzir a confiança. Né? São as armas que vão produzir confiança. Né? Na Bíblia, no livro de Salmos em particular, a alma é tratada como uma instância quase que distinta do próprio salmista. Né? Tanto que é recorrente os salmistas falarem a própria alma. Então, a alma é tratada, não que seja, né, ela faz parte da nossa essência humana, nós somos seres integralmente compostos por espírito, alma e corpo, e só homem na associação dessas três instâncias, mas no livro de Salmos, no livro de Salmos, nós vemos a alma sendo tratada quase que uma instância separada. E uma das marcas da alma, né, presentes ali na alma dos salmistas e presentes nas nossas almas, são as vulnerabilidades, as fragilidades, os próprios anseios, medos, que tornam a nossa alma totalmente suscetível a ataques da nossa natureza carnal. Né? Nem sempre a nossa alma consegue cooperar com os propósitos divinos. E por isso que muitas vezes a nossa alma precisa ser silenciada. A nossa alma precisa ser aquietada. Né? Muitas vezes calada. Né? Ela precisa ser adestrada. Né? A alma, ela se esquece das coisas de Deus, das promessas de Deus com facilidade. A alma, ela se engana com as circunstâncias. Né? A alma, ela tende a acreditar que o Senhor nos desperta de manhã para sofrer. Acorda mais um dia para sofrer. Né? Desperta mais um dia aí para passar a necessidade. Acorda mais um dia para morrer. Mas o que a palavra diz é diferente. A palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós acordamos, nós despertamos para viver misericórdia, para viver graça. Mas bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Não nos iludamos com aquilo que se coloca diante de nós. O problema é que nós temos a tendência a ver as circunstâncias com os olhos materiais. E a palavra nos estimula, nos incentiva a viver com os olhos da fé. Olha o que diz aqui o Salmo 91:10. Nenhum mal te sucederá. Nenhum mal te sucederá. Isso é um pouco controverso, né? Se a gente parar para analisar assim, ao pé da letra, ipsilíteres, nenhum mal pode me suceder. Como assim? Né? Se o crente passa necessidade, pode passar. O crente sofre perdas, está aí o Covid, quantas pessoas amadas e queridas nós perdemos? O crente tem problema com enfermidades? Tem. Né? Quando aquelas enfermidades terríveis vêm nos abater, isso nos deixa alguns, né, um tanto confundidos, e principalmente quem sofre. Né? Por que, Senhor? Por quê? Se a palavra diz que nenhum mal te sucederá. Na verdade, meus irmãos, a gente precisa entender que quando a Bíblia fala que nenhum mal nos sucederá, ela fala dos resultados e não do processo. Nenhum mal nos sucederá. Tem que ver com o resultado e não com o processo. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, no seu conjunto, tudo que você enfrenta está contribuindo para o seu bem. O resultado é em seu favor, é em seu benefício. Aí a gente... Mas e o processo? Calma. O processo, ele pode trazer dor. O processo, ele pode trazer perdas.
O processo pode nos amassar, nos moer um pouquinho, mas todas as coisas, no seu conjunto, estão contribuindo para o bem, porque estamos falando de resultado. Nenhum mal, nada do que você vive está contribuindo para o seu mal, assim diz a palavra. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, processo, produz em nós um peso de glória. Resultado. Muito excelente, hein? Não atentando nós as coisas que se veem. As coisas que se veem estão dentro do processo. Mas nas que se não veem, as que se não veem estão aonde? No resultado. Porque as que se veem são temporais. Processo. Mas as que não se veem, eternas. Resultados. Portanto, nenhum mal pode te suceder. Porque nenhuma das coisas temporais que te acometem podem produzir em você um efeito danoso. Muito pelo contrário, produzirão um efeito de glória, um peso de glória. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o... A igreja está presente? Estou muito mal assim? Para vos dar o fim que você deseja. O fim, olha o compromisso do teu Deus, é com o resultado. E eu vou mais além, meus irmãos. Você pensa que você é capaz de querer para si próprio um bem maior do que o seu próprio Deus? Talvez alguém aqui tenha essa falsa ideia. Ah, eu sei o que eu quero. As coisas que eu quero para mim são grandes, são boas, são maravilhosas. Ótimo, que bênção, que bom que você tem sonhos altos, que bom que você tem sonhos grandes. Mas eu te pergunto, você pensa que aquilo que você deseja é superior ao que Deus deseja para a sua vida? Talvez estejamos sendo bastante pretensiosos e orgulhosos. Porque o fim que Deus deseja, de start, para começar, né, para tirar uma promessa, é dar o fim que você espera. Isso se a gente não recorrer à palavra que diz que o caminho do Senhor é mais alto que os nossos caminhos. Não há nada que você imagine para a sua vida que Deus não imagine melhor. Maior. Abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Está aqui o pastor lembrando. Deus quer muito mais. Mas Ele tem um compromisso firmado com o teu fim. É com a finalidade. O teu processo, meus irmãos, o processo vai ter alguns percalços mesmo. O processo vai passar por alguns caminhos que não vão te fazer tanto feliz, não. Mas o que adiantaria trilhar um caminho de felicidade no final encontrasse buraco? Imagine, no final ter a derrota. Ser a última batalha que decide a guerra. Né? Então viva o processo. Seguro de que o fim já está segurado, o fim já está prometido, o fim já está reservado. E o fim será um fim de vitória. Vou parar, então. Meus irmãos, a graça de Deus muitas vezes vem embrulhada num papel assim, ó, escrito luta. Prova. Eu não estou falando com crente aqui? Então não estou falando nada demais. A graça não vem num papel lindo escrito assim, graça, misericórdia, favor de Deus. Cheguei aqui, recebi. Não. Quando você recebe graça, você recebe num papel de prova, de luta, de dor, de dificuldade. Aí o que você tem que fazer para descobrir a graça? Rasgar o papel. Rasgar o papel. Quem lembra de Paulo? Quem lembra de Paulo? Tinha lá um espinho na carne, fustigando, e a palavra diz que ele diz, né? Que era o quê? Um mensageiro de Satanás. Seja o que for, que eu não vou nem conjecturar, que eu não tenho capacidade para isso, nem leitura para isso. Mas tinha diabo no meio, porque senão ele não perderia tempo, porque eu não acho que ele era esquizofrênico, vai ficar falando de diabo o tempo todo. Ele falou, é um mensageiro de Satanás. E os esbofeteava. E eu orei uma, orei duas, Parou. Não tem mais que orar, não. A minha graça te basta.
que Paulo via diante de si? Problema. Paulo via o problema. Satanás, feliz. Satanás gosta, né, de espinzear, de maltratar. Ele só via o papel dele ali. Opa, ele só via a oportunidade de espizinhar num servo de Deus, de esbofetear um servo de Deus. O diabo fica cego quando ele faz o mal, porque ele não consegue enxergar que o mal que ele está fazendo está produzindo um peso de glória excelente. Cara, essa é para obrigado, pastor. Porque o diabo fica cego pelo mal. Gente, o Alexandre, quando fala que eu insisto com ele para ministrar aqui, é porque toda vez que ele ministra para a gente aqui, traz alguma coisa assim de profundidade, né? De processo. De processo. Eu estou pensando aqui, Alexandre, tudo que você fala, tudo é sofrimento. A planta para germinar, o processo, a escuridão, não é? Enterrada, a borboleta, né? A lagarta que vira borboleta, o diamante, o carvão que vira diamante, até o pão ou bolo que a gente faz, que tem que misturar às vezes a massa, bater, para depois processo. Aí recebeu o espírito da revelação, ó. Meu Deus. Que lindo, né? Quando Deus trabalha. Não, é bacana, isso aqui é uma troca. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Praga alguma chegará à tua tenda. Leia comigo. Praga alguma chegará à tua tenda. O que é uma praga, irmão? O que é uma praga? Algo de mal, algo destruidor, algo voraz, algo que vem assim, geralmente em bando, e de uma... Desculpa? Algo que vem assim em bando e tem liderança. Pensa numa praga de gafanhoto. Tem um líder. Vem de uma forma desenfreada. Não se submete a voz nenhuma, a controle nenhum. Você tenta eliminar e surge de novo. Que não reconhece limites. Mas a Bíblia está dizendo que praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque Deus não vai deixar. Porque não existe mal que vai chegar à sua vida que não esteja sob o seu controle. Dele. Seu controle dele. Tá? Não haverá praga, porque qualquer mal está sob controle da voz do Senhor. Praga é desenfreado. Praga vai lá, você tenta fazer, você atua nesse foco aqui, nasce outro ali. Praga não obedece, não tem um gafanhoto que obedece outro. Não tem um fungo que obedeça ao outro. Porque a coisa vai crescendo de uma forma desenfreada, sem medida. Mas aqui está dizendo que praga não vai chegar, porque nenhum mal que chegar à sua vida vai chegar sem o total controle do Senhor. Deus estará sob o controle. É só a gente pensar no livro de Jó. No mínimo, de start, o livro de Jó já nos ensina uma coisa. Qualquer mal para chegar a você primeiro passa por um consentimento de Deus. E se já passou pelo consentimento de Deus, está bem, estou bem. Já passou, Deus já falou. Prova é investimento de confiança. Deus está dizendo, Ele pode. Meu Deus, amém. Pelo menos você foi o rema ali com alguém. Se você não recebeu, prova um investimento de confiança. É Deus dizendo assim, não, ele pode. Vai chegar porque Ele pode passar. Prova não chega na minha vida e na sua vida para produzir reprovação. É para te aprovar e te promover. Amém? É para nos aprovar e nos promover. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Não pergunta por quê, não. Já sabe, Senhor, estou passando. Irmãos, e eu não estou falando aqui empolgado, não, porque estou passando por algumas provas. E estou mesmo. Mas eu não vou perder tempo de testemunhar na frente da congregação do Senhor, que o Senhor já me deu vitória. Não vou perder tempo. Estou aproveitando já para testemunhar, porque quem sabe eu já saio daqui e já recebo. Né? Então tem que começar já a cantar a vitória agora. Eu estou na presença do povo de Deus, olha quanto amém eu recebi aqui. Ó. Olha a voz de muitas águas. Ó. Então, se o Senhor permitiu que essa prova chegasse à sua vida, meu irmão, se o Senhor permitiu que essa luta chegasse, que essa enfermidade chegasse, saiba que é para produzir aprovação e promoção na sua vida. Já se lamentou? Eu sei. Eu também sou homem. Eu também sou falho. Mas lembra que o seu lamento muitas vezes veio da sua carne, da sua alma. A alma é frágil mesmo. A alma é frágil. Agora se levante do teu pó. Meu irmão,
tem que ter fé para orar, mas também tem que ter fé para levantar do pó. Tem que ter fé para dobrar os joelhos, mas também tem que ter fé para bater os joelhos assim, ó, tirar o pó do joelho e falar assim, agora eu vou lutar. Tem que ter fé para chorar, mas também tem que ter fé para secar as lágrimas e falar, vou viver mais um dia. Não dá para viver de luto o tempo todo. Não dá para viver... Estou assustando. Alexandre, falando nessas questões, você tem Lamentações 3, no versículo 39, diz assim, de que se queixa o homem, né, vivente, queixa-se cada um dos seus pecados. Né? Nós queremos reputar a Deus, às vezes, Sim. coisas que nós fazemos, né, que Ele não quer, por causa da nossa incredulidade, da nossa, né, falta de fé, da nossa falta de segurança em Deus, das coisas que nós reputamos que Deus não quer para nós, mas somos nós mesmos. Sim. Que, segundo a nossa vontade, a nossa carne, deixamos... Aí fala que é Deus. Aí fala que é Deus. Assim, Deus não estava... O que você está se queixando? Tudo eu faço aí para você. O que está ao meu dispor, né, o que está no meu poder, eu faço, eu te entrego. Sim. E você, o que faz com a parte que você... Qual é a sua parte? Que tem que fazer. Obrigado, meu irmão. Alexandre, só um minutinho. É pergunta? Não. Se for pergunta, caça de banana, fala assim, alguém deixa aqui tiver final um Mitsubishi KWG 7505, tá fechando a saída lá. O pastor... Vai lá. Vamos lá. Aproveitar, Alexandre, calma aí. Se for pergunta, para o final. De preferência, traga a resposta. Vou dar uma indicação aqui de livro. Você tocou num ponto interessante sobre a questão da confiança, de depositar Deus depositando confiança no homem e na mulher de Deus. Tem um livro do pastor Cote chamado O Obreiro Aprovado, e dentro de um capítulo ele aborda isso de maneira muito clara, em que o homem e a mulher de Deus, de alguma forma, quando ele passa por esses momentos que ele não consegue explicar, que ele não consegue entender, que ele não consegue ver essa questão da cooperação mútua dos acontecimentos para um bem maior, ele explica que isso é um investimento que Deus está fazendo na vida do obreiro, daquela pessoa que ele chamou para uma obra, que às vezes a pessoa não consegue compreender o que está passando, mas no fim Deus tem algo de muito valor para entregar na mão dessa pessoa para ela desenvolver isso. Amém. O Obreiro Aprovado do pastor Cote. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Salmo 91, 13. Leiam comigo, por favor. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Podemos dizer que esse salmo é um salmo messiânico, né? Porque ele faz referência à pessoa de Jesus Cristo, mas tem a plena aplicação em nossas vidas. O que é o leão, meu irmão? O leão fala de um adversário voraz, forte, amedrontador. Mas a Bíblia fala que nós vamos pisar o leão, mas também quem? A áspide. A áspide é o quê? A serpente, né? A cobra. Agora fala de um adversário que é sutil, que é malicioso, que é sorrateiro. Quantos de nós têm experiência com leão e com cobra, né? Quando a gente se dispõe a sair de casa, botar nossa mochilinha no ombro e a marmitinha embaixo do braço, é tão comum a gente se deparar com algumas cobras. E às vezes elas são piores do que os leões, né? Porque o leão a gente enxerga de longe. O leão a gente se prepara, mas a cobra a gente pisa e leva a picada. Não é? A picada é esse inimigo sorrateiro. Mas entenda que quando a gente pisa lá na toca da cobra, é porque o propósito de Deus é matar a cobra. É encerrar o ciclo da maldade. Quantas pessoas lá no seu trabalho já caíram lá nas emboscadas da serpente? Quantas pessoas tiveram suas vidas perturbadas? Quantas pessoas talvez tenham perdido o emprego por conta daquela serpente que está lá? Até que chegou um momento que você caiu também. Mas se você caiu, é porque Deus quer colocar um fim na atuação daquela serpente. Deus quer dar fim. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser simples,
como a pomba e prudente como a serpente. Só que tem uma coisa. Nem sempre a nossa prudência nos livra de pessoas maliciosas. Porque nós somos, no máximo, prudentes, mas nós não somos maliciosos. Nós não conseguimos engendrar situações como o malicioso engendra. O que eu estou falando aqui talvez faça sentido para meia dúzia. Você sabe o que estou falando, né? Senhor, mas eu fiz tudo certo, eu andei com toda a prudência. Por que eu caí nesse laço? Por que essa pessoa conseguiu armar isso aqui para mim? É porque você é prudente, mas você não é malicioso. Você não consegue pensar com a mente dela. Você não consegue ter a mente dela. Você não consegue cogitar o mal como essa pessoa maliciosa. Porque uma coisa que o ímpio, o malicioso faz é cogitar, é projetar o mal. É saber exatamente os caminhos que vão te levar à queda. Que vão te levar ao tropeço. Mas você é só prudente. Mas é nessa hora que tem a promessa, ó. Você vai pisar no leão e a áspide vai calcar os ferros do filho do leão e a serpente. Vai. Tropeçou. Ela picou. Ah, eu sei, ela picou. Mas você vai pisar na cabeça dela. Essa é a promessa para as nossas vidas. Deus, tópico 3 aí, né? O Deus que reina sobre toda a terra. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Salmo 97, 2 e 3. Esse salmo ele é bem interessante, porque aqui o salmista ele monta um quadro assim, da glória de Deus, tá? E opõe essa glória, essa imagem de glória, da terrível glória de Deus, aos seus inimigos. Né? E isso nos mostra o seguinte, meus irmãos. Nós não temos que medir força contra aqueles que se nos opõem. Nós não precisamos medir força contra aqueles que nos opõem. Nós precisamos é deixar que eles vejam a glória de Deus em nós. Que eles vejam a glória de Deus em nós. Porque todas as vezes que você medir força com eles, se você medir força com ele hoje, você terá de medir forças amanhã. Se você rosnar para ele hoje, você vai ter que rosnar amanhã. Desculpa me antecipar em falar rosnar, porque me ocorreu uma experiência. Eu estou correndo, né? Eu comecei caminhando nesse processo de emagrecimento e passei a corrida. E no caminho, como eu corro por entre ruas assim dos bairros próximos à minha casa, quase sempre eu encontro aquela matilha, né? Aí engraçado que vem uma revelação, sabe? Quando eu estou correndo, eu penso assim, aquela matilha vai tentar avançar. Ai, Jesus. E é tiro e queda. Quando eu vou me aproximando, eles viram todos. E qual é a minha reação? Eu rosno e lato também. Aí eu fazendo assim, eles saem correndo. Rosno e lato. Só tem uma coisa, Ivan. Só tem uma coisa, Mauro Luiz. Toda vez que eu encontro com aquela matilha, eu tenho que fazer a mesma coisa. É a mesma coisa, porque eu venci com o meu rosnar, com o meu latir. Eu tenho que agir exatamente da mesma forma. Agora, o pior, se um dia um cachorrinho daquele resolver avançar, eu estou lascado, porque eles vão descobrir que eu não mordo tanto quanto eles. Eu não tenho essa capacidade de morder. Por isso... Você entende por que o teu inimigo... Quando eu falo teu inimigo, irmão, eu falo do inimigo que se lhe opõe, né? Sobretudo o diabo. Ele tem que enxergar na sua vida é a glória do seu Deus. É a glória do seu Deus. Não adianta você rosnar. Não adianta chamar para si, vou matar no peito, isso aqui vai ser comigo. Eu sei que você tem que ter postura, tem que ter posição, tem que ter tudo isso. Mas se a sua estampa... As suas palavras, as suas atitudes são a forma de você resolver todos os problemas da sua vida. Em algum momento um cachorro vai avançar. E vai descobrir que você não tem tanta força assim.
Por isso que a nossa força está no nosso Deus. E está lá o salmista, ó. Esse quadro aqui, ele vai falar dos inimigos dele, mas ele começa, é nuvens de escuridão, é fogo, é justiça e juízo. Um fogo ardente vai diante dele e abrasa os inimigos em redor. Não é melhor ser defendido? Para nunca mais ter que lutar? Não é melhor ser defendido por Deus para nunca mais ter que cair, ter que entrar passar pela mesma matilha? Tem guerras, meus irmãos, que a gente vai vencer guerreando. Mas tem guerras que nós vamos ter que vencer, nós vamos vencer quando nós pararmos de lutar. Tem guerras que nós vencemos guerreando. Tem guerras que a gente vence quando para, entrega. Tem guerras que a gente vence guerreando, outras a gente vence resistindo. Outro dia eu estava orando ao Senhor e eu já tinha feito tudo que eu podia fazer. Dentro daquele contexto, por favor, daquela conjuntura, eu sentia, eu falei, Deus, eu orei ao Senhor, fui lá, peguei Efésios 6, pastor Toninho. Orei Efésios 6, passei de salvação, espada do Espírito, já tinha feito tudo aqui. Senhor, já usei tua palavra, oramos, já jejuamos, já fizemos tudo. E o Senhor me alegrou em Efésios 6. O Senhor me alegrou naquela palavra, aquele logos ali. Mas, ainda assim, porque era só o logos de Deus, né? Eu saí dali um pouco perturbado, no caminho, mas assim, não andei muitos metros. O Senhor me levou de volta a palavra dele, falou, fez tudo, agora fique firme. Havendo feito tudo, ficai firme. É só... Existem guerras que eu vou ter que lutar um pouquinho, outras guerras eu vou ter que apenas me manter firme. Já lutei, já fiz o que estava ao meu alcance, conforme o Luiz colocou, agora é só permanecer firme. É só se manter. Se mostrares frouxo na hora da angústia, tua força será pequena, agora só resista firme na fé. Irmãos, existem até campos de batalha para os quais Deus nos leva para que nós não lutemos, mas para assisti-lo lutar. Existem campos de batalha para os quais Deus nos leva, não para lutarmos, mas para assisti-lo lutar. Olha aqui, lembra de 2 Crônicas 20? Lembra disso? Os reis de Amon, Moabe, não é isso? E Edom, montanha de Seir, todos ali congregados contra o povo de Deus, e o rei ali desesperado. E olha foi a palavra, amanhã, e olha que coisa, meus irmãos, vou repetir para a gente entender o que, à luz do texto. Existem campos de batalha para onde nós vamos, para onde Deus nos conduz, não para lutar, mas para assisti-lo lutar. Amanhã, era para descer? Era para ir para o campo? Era. Amanhã descereis a eles. Vocês vão descer. Eis que sobem pela ladeira de Ziz e os achareis. Olha aqui, vocês vão achar seus inimigos, vocês vão se deparar com eles no vale, diante do deserto de Jeruel. Mas nessa batalha, não tereis que pelejar. Postai-vos, colocai-vos o quê? Apostos, preparados. É para ficar de pé ali, preparado, prontinho. Mas é para fazer o quê? Ficar parado. E, meus irmãos, eles desceram para o campo de batalha, eles se posicionaram para a guerra, mas ficaram... A ordem era ficar parado. E ver o Senhor lutando. Ver a salvação do Senhor. Era ver o Senhor lutando para convosco, para com eles. Que bênção quando é assim na nossa vida, hein? Não tente tomar para si as batalhas que são do Senhor. Não tente tomar para si as batalhas que pertencem ao Senhor. A gente precisa, nessas horas, de discernimento, né? Para entender por que eu estou aqui. Porque Deus quer pelejar por você. Fala aí, meu. Eu acho que talvez esse seja o pior campo de batalha. Porque você desce para a batalha, você está preparado para a batalha, você está após para a batalha, mas você não pode fazer nada. Não é? Você tem que confiar que Deus vai fazer alguma coisa. Tanto que ele diz, ansiedade louca, não tenha medo, não tema, nem se assuste.
Porque você vai estar num local de campo de batalha, preparado para a batalha, Vendo diante outro do exército. inimigo, diante de outro exército, e você não pode fazer nada. Sim. É fé no nível hard. Sim. E mais, né, Ivan? Podemos acreditar que podiam fazer, podiam lutar, a despeito da pouca força, podiam lutar. Se é para morrer, que morra lutando. Mas ali a ordem era ficar parado. Imagine, meus irmãos. Imagine quando você ainda tem capacidade de resistir e a ordem é ficar parado. E muitos campos de batalha Deus vai nos levar e dizer, fique parados para ver o livramento. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais baianos, né, meu irmão? Descansar à sombra do Onipotente. Mais gostoso. Não é? Não se ofenda aos baianos. Estou aqui, o que você está fazendo na hora de guerra? Estou descansando à sombra do Onipotente. Não é? Estou aqui. Hã? Estou só na rede, estou só aqui insistindo nos meus inimigos. Imagina, armei uma rede aqui para ver meus inimigos caírem. Eu entreguei. E ele tudo fará. É isso aí. Ô, meu irmão. Não. Eu digo quando o terror noturno, que é o pior terror noturno que tem, é o travesseiro. Sim. Porque ali, para o crente, é a expectação de fogo e juízo. E para aqueles que não são, a preocupação com o dia seguinte daquilo que vai fazer, em função do erro que cometeu no dia anterior. E aí, eu pergunto, como é que deve ter sido a noite deles? Não é? Amanhã, vocês vão descer de manhã. De noite teve louvor. Aí ele leu o Salmo, Conheço. aí ele leu o Salmo 91, 5. Não te assustarás do terror noturno. Sim. Vou fazer igual o salmista no Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque tu, Senhor, Me vai habitar. é igual Daniel na cova dos leões, né? Verdade. Glória a Deus. Muito Deus obrigado. direto, né? Amém, meu irmão. Glória a Deus. Eu registro aqui aquela passagem que Cristo foi preso no Getsemane, né, meus irmãos? Quando os nossos inimigos, quando aqueles que vêm contra nós, vem a glória de Deus. E acontece como aconteceu com Cristo ali, né? Quando foram prender a Cristo, acho que eles não sabiam muito bem quem era Cristo, né? Aí, quem é? Sou eu. O que aconteceu com aqueles soldados? Aí eles caíram, né? É mais ou menos isso que acontece quando os nossos inimigos veem a glória do Senhor, né? Por isso que Cristo fala que ninguém tira a vida dele. Foi ele mesmo que se entregou. Porque se ele não quisesse, meu filho... Fala, pastor. Eu tive o privilégio de ver, de estar nesse local, né? Pelo menos próximo, né? Ou pelo menos historicamente, né? De onde você está, de onde Cristo supostamente estaria, dá para você ver a aproximação dos soldados. Sim. Então significa que ele poderia ter vazado, mas ele resistiu. Resistir, às vezes, não significa exatamente você tomar alguma atitude de luta ou de confronto, mas é esperar e ver o que o Senhor vai fazer. Amém. Naquele momento, ele teve que esperar, porque cabia a ele, de alguma maneira, resistir, né, e resistir até o fim, por amor de nós. Amém. Cara, obrigado. Só parando aí, já estava bom. Já acabou a aula. Vamos seguir ainda, meus irmãos. Irmãos, nós precisamos crer, né? Que enquanto isso é algo que os salmistas entenderam, né? Que aqueles que vivenciaram experiências com Deus na sua vida de louvor e adoração entenderam, que nós também podemos compreender pela ação do Espírito, que o louvor, que a revelação, que a nossa oração, que a nossa devoção, que a nossa busca produz uma revelação de Deus pela ação do Espírito. Enquanto Deus trabalha nas circunstâncias, Deus também está trabalhando em nós, né? O alvo maior de Deus não está sobre as circunstâncias, está sobre nós, né? Pense você que aquilo que hoje te rouba o sono, amanhã você pode até deixar para trás. Né? Ah, Senhor, eu estou orando por uma porta de emprego. Aí você recebe a porta. Mais adiante alguém te oferece uma porta maior, você faz o quê? Ah, mas eu orei. Alguém fica preso à oração que fez? Eu orei tanto, Senhor. Não, vou ficar com essa portinha aqui menor. Vai lá e deixa e vai para outra que é maior. Ora tanto pela casa própria. Senhor, eu quero morar ali em Brás de Pina.
Né? Aí ora, recebe a casa em Brás de Pina. Aí alguém vai lá, oferece a casa lá embaixo da Barra da Tijuca. Aí a casa dos sonhos, da oração, né? A mansão lá do pastor Ronaldo em Brás de Pina, ele vai lá, larga tudo, né? Foi tudo estruturado, tudo erigido em cima da oração. Mas, ó, sabe por quê? Porque essas coisas são todas passageiras, né? As circunstâncias, elas são passageiras, elas passam. O que Deus está produzindo em nós, por meio das circunstâncias, é o que permanece, é o que é eterno. Pensem vocês agora na mulher do fluxo de sangue. Onde está a mulher do fluxo de sangue? Ela está ainda por aí? A irmã que foi curada do fluxo? Aquele irmão que grita assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é membro aqui da DVEC? Onde ele está? Cadê Lázaro, que ressuscitou dos mortos? Ele é membro de qual igreja? Todos eles já morreram. Né? Todos eles já morreram, mas eles receberam uma palavra de Cristo que permanece até hoje, pela qual eles vivem até hoje. Essa foi que a tua fé te salvou. A cura deles foi passageira, foi temporária. Você viu enquanto eles estiveram vivos aqui nessa carne. Agora eles estão aguardando a redenção do corpo, mas receberam para todo sempre, naquele dia da cura, uma palavra que mudou a história deles. A fé de vocês salvou vocês. Você entendeu? E dá para dar um glória ao Senhor? Então hoje, o cego de Jericó, ele vê, mas ele vê a Deus. Hoje, aquele paralítico ali na beira do tanque, ele caminha, mas caminha lá na glória. As coisas da terra são passageiras. Tudo isso que hoje te move a buscar a Deus é passageiro. É por isso que a gente tem que buscar o Espírito. Por isso que a gente tem que buscar aquilo que é permanente. Quando você enfrenta um problema, quando você enfrenta uma luta, quando você enfrenta uma enfermidade, tudo o que você precisa é de uma revelação de Deus. Eu vou repetir, para superar a minha incapacidade aqui agora. Tudo que eu e você precisamos quando enfrentamos um problema, tudo que nós precisamos ao enfrentar uma prova, uma dor, uma enfermidade, é de uma revelação de Deus. Não é a cura, não é mais. É mais. É de uma revelação de Deus neste problema. É de uma revelação do Senhor, porque isso vai fazer total diferença. Se você dobrar o seu joelho neste problema e receber uma revelação de Deus, de quem é Deus na sua vida, da glória que te cobre, da glória que te envolve, desse território seguro, dessa porção. Por isso que o Senhor é a tua porção, é o teu território, é esse território em que você habita, pronto. Isso vai fazer toda a diferença. E se eu não levantar curado? Ah, meus irmãos, mas você não vai levantar mais o mesmo. Para começar, você não vai levantar mais o mesmo. Eu não sei quanto é o teu corpo, mas o teu espírito vai renascer ali. Vai ser curado ali. Tudo que precisamos é de uma revelação. Olha isso aqui, meus irmãos. Paulo vai dizer em Romanos 5, de 3 a 5, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha, nos orgulhamos, nos ufanamos, né, nas nossas tribulações. Sabe por quê? Porque a tribulação produz o quê? Paciência, né? Olha, a tribulação começa mudando as minhas atitudes. Começa mudando os meus gestos. Eu era uma pessoa preocupada, impaciente, ansiosa, e a tribulação já começou a operar aqui, ó, na minha alma. E a paciência vai estar produzindo o quê? Experiência. Agora, o que a tribulação está fazendo em mim? Ó? O que a paciência está produzindo em mim? Já uma convivência com Deus. Eu já faço como Jó, eu já não tenho mais uma fé meramente ritualística. Né? Eu não faço sacrifício de um Deus que eu ouvi falar. Eu caminho com Ele. E a paciência é a experiência produz o quê? Esperança. E a esperança é o quê? A esperança é quando a mente de Deus, a visão de Deus é colocada sobre a minha vida, de modo que eu consigo enxergar as coisas futuras como Deus enxerga. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus de esperança. Deus fala das coisas futuras, Deus é anunciador das coisas futuras.
Porque presente, passado e futuro existem nele. Portanto, quando você recebe esperança, você está recebendo a mente de Deus, a visão de Deus sobre aquilo que está lhe afligindo. E essa esperança não vai lhe trazer confusão, não vai te decepcionar, não vai te desapontar, não vai te fazer tropeçar. Sabe por quê? Porque o amor de Deus estará derramado em seu coração. Ou seja, a partir desse momento, você vai produzir, em resposta ao amor de Deus, amor por Ele. Você entrou numa experiência, você iniciou uma guerra sendo atribulado e terminou aquela guerra amando a Deus como você não amava. Está aí, olha o propósito eterno formado no seu coração. Olha uma coisa que não é passageira sendo forjado no seu coração, o amor a Deus. Agora a tua alma está totalmente apegada à reciprocidade no seu relacionamento com Deus. Essa palavra, meus irmãos, quando nós passamos por uma tribulação, quando nós passamos por uma luta, o que Deus está buscando forjar em nós é uma reciprocidade no amor. Hã? Obrigado, Ivan. Ele lembra que Jó, eu só conhecia de ouvir falar. E um homem que alcançou testemunho de Deus. E, né, a história de Jó é maravilhosa. A gente está falando de um homem que alcançou testemunho dos céus. Um homem reto, um homem justo, um homem íntegro. Né? Mas no final ele vai dizer, era só de ouvir falar. Era só de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Agora eu consigo lhe devolver a confiança e o amor que ele tinha por mim. Prova vem forjar essa reciprocidade nas nossas vidas. Irmãos, essa semana eu assisti, assim, passando pela TV, pela graça de Deus, há meses que eu não assisto TV, assim, se não 2 minutos de qualquer coisa, e por alguém estar com a TV ligada, mas eu liguei e assisti uma jovem testemunhar sobre a recepção do batismo do Espírito Santo. Mas uma coisa que me impressionou, que mexeu comigo, né? Como que por um espelho, porque eu já fiz essa oração. Ela falou com Deus assim em oração. Ela havia falado com Deus assim em oração, uma oração que eu também já fiz. Senhor, prepare os ouvidos. Senhor, eu não te amo ainda. E ela falava aquilo com lágrimas. Eu sinto que eu não te amo. E ela foi naquela experiência do batismo com o Espírito Santo que ela sentiu que a chama do amor dela por Deus se acendeu e ela pôde falar a partir de então. Eu agora posso dizer, eu amo a Deus. Agora ele acendeu essa chama de amor. Eu não estou querendo dizer que ao receber o batismo você vai passar a amar a Deus, não. Eu estou querendo te fazer refletir sobre o seu amor para com Deus. Porque é tão fácil. Nós somos hipócritas na nossa natureza, o pecado está em nós, meu irmão. Desculpa. Mas o pecado está introjetado em nós e a gente tenta enganar. Nós somos manipuladores dos homens, quanto mais de Deus. A gente tenta o tempo todo, porque a gente tem essa intangibilidade, né? Então a gente pensa assim, eu estou jogando minhas palavras ao vento. Ah, Deus, eu te amo. É tão fácil. É tão fácil, né, dizer isso. E aquela jovem, ela dizia, Senhor, eu não te amo. Não é duro ouvir isso? Mas você já fez essa oração? A propósito, você já vasculhou o seu coração e o seu amor para com Ele? A Bíblia já tem um indício, pelo menos, já é um indício para a gente entender, para a gente saber se a gente ama ou não a Deus. Que a Bíblia fala assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse esse me ama. Já tem um indício aí. Olha o outro aqui, quem diz que me ama e não ama seu irmão, então vai vasculhando, vai percorrendo logos de Deus. Senhor, quantos eu já excluí do meu caderninho? Né? Quantos eu falei, já morreu para mim. Se você não ressuscitar essa gente toda que morreu para você, você não ama Deus. Hã? Tem gente que tem mais inimigo do que crente. O pastor está falando, desculpa. O pastor falou aqui, confunde gratidão com amor. Não tem mais gente que tem mais inimigo que o crente. Todo mundo tem o demônio para ele. Tem o irmão, isso, o cara. Tudo quanto ela. Não digo na questão espiritual. Sim. Eu digo assim, ele tem inimigo diário. Né? Sim. O chefe dele é inimigo, o vizinho é inimigo, o outro é inimigo. Está precisando amar um pouquinho mais, né? Não dá uma olhada no.
Está precisando amar um pouquinho. Ou visitar urgentemente o psicólogo. Né? Mas o amor é essencial, né, irmão? O amor a Deus. Não tem como a gente ter uma vida com Deus sem amá-lo. E aí está um indício. Né? E o outro é obedecer os mandamentos do Senhor. Obediência. Obediência. O pecado é um acidente. Eu vou repetir, o pecado é um acidente. Eu tenho um advogado no céu. Né? Tem um advogado no céu. Mas espera aí, meu irmão. O pecado na vida do crente é um acidente, porque a palavra que o Senhor tem... Vamos fazer um exercício aqui. Se Cristo disser para você, agora, seja curado desse teu mal, você vai ser curado? Hã? Se Cristo falar assim, você que tem problema visual agora, veja, receba a visão, você não será curado da visão? Se você que não anda, ele falar, levanta e anda, você não vai andar? Se você tem problema na coluna, Senhor, agora, só um minutinho, minha irmã. Você tem problema na coluna, agora aprume-se, você não vai se aprumar? Certo? E se ele falar assim, agora vai, não peques mais? Palavra dada, poder liberado. O mesmo Cristo que falou, que ordenou cura, e os homens foram curados, que expulsou demônios e os homens foram libertos, foi o que falou, agora vai, não peques mais. Palavra dada, poder liberado. O que você faz com esse poder que você recebeu? Quer aceitar Jesus? Não é? Não foi o mesmo Cristo? Não saiu da mesma boca? Da mesma boca que saiu palavra de cura, irmão? Não foi, pastor Toninho? Da mesma boca que saiu palavra de libertação, também saiu a palavra. Agora vai, não peques mais. Poder também. Poder para não pecar. Aí a gente fala assim, isso aqui é difícil, né? Isso aqui. Mas acontece que viver uma vida ausente do pecado, uma vida de fuga do pecado, é uma evidência do nosso amor. Né? Irmãos, eu quero dar o testemunho que eu fui curada no ano de 2007. Uhum. Vocês estão vendo que eu tenho a cabecinha branca. Estou chegando nos 80 anos. Então, como o senhor me curou? Pode ser em 1 minuto? Pode. Tá bom, 1 minuto. Implantou 2 lentes na operação e estou vendo. Não preciso de óculos, dirijo sem óculos. Os filhos que estão perto de mim não deixam dirigir. Aqui no Rio eles não deixam. Sim. De vez em quando eu tenho um filho, eu vou com o carro daqui e ali. Morava em Rio das Ostras e vim para aqui. Eu morava lá e aqui, o senhor me... Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Finalmente, meus irmãos, o louvor... Deixa eu ver aqui se eu já estou no slide certo. Estou. O louvor, a oração, a sua devoção a Deus vai revelar a você e a mim, né? Uma graça que perdoa os nossos pecados. Né? Uma graça que perdoa as nossas iniquidades. Está lá em Salmo 103:3. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Vou começar só por aí. Meus irmãos, quanto tempo dura a ira de Deus? Quanto tempo dura a ira de Deus? Eu vou responder. O tempo necessário para alcançarmos o lugar do nosso arrependimento. Deus não é um Deus que se ira para sempre. Com menos a sua ira é uma ira passional, uma ira reativa, uma ira rancorosa, emocional, tá? Ressentida. Não. A ira do Senhor não passa quando baixa a adrenalina. A ira do Senhor, né, que a palavra fala de ira, né, que o Senhor ele se ira também. Mas a ira dele, ela é amenizada, né? Ela tem seu termo na sua própria misericórdia, na sua bondade, na sua graça. A ira do Senhor, ela se expressa por meio da correção de seus filhos. Então nós precisamos entender que a ira do Senhor não é, quando a Bíblia faz o uso dessa expressão, não está fazendo mais do que uma referência à iniciativa do Senhor em corrigir os seus filhos. Eu quero dizer que Deus não é como a nossa justiça que aplica sanções compensatórias aos seus filhos. O que é
uma sanção compensatória. É aquela do tipo, quebrou, pagou. Quebrou, pagou. Fez, tem que pagar pelo erro. Imagine se Deus fizesse assim, mas a palavra diz que o Senhor não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Não. Há uma palavra de sentença sobre o pecado, né? O pecado recebeu uma sentença. O pecado, ele vai gerar morte. O pecado é punido com morte. E quem é que recebe a morte? Quem é que se inscreve lá no curso do pecado? Quem vai lá e faz inscrição, fala assim, eu estou dentro, estou alistado. Mas a ira do Senhor está relacionada à correção. E a correção do Senhor é uma correção justa, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados. É uma correção de misericórdia. E se receber o perdão, se aceitar a Jesus como seu Salvador é um ato de fé, também o é receber o perdão que Ele proporciona. Também o é receber o perdão. Quantas pessoas não são capazes, já tendo aceito Jesus como seu Salvador, tendo recebido a Cristo como seu Salvador, não são mais capazes de se levantar dos seus erros cometidos em 1972, né, porque não são capazes de receber perdão. Deus já perdoou há muito tempo, meu irmão. Eu sei que talvez seja escandaloso dizer, mas é preciso, às vezes, a gente dizer, a irmã fez o aborto lá em 1972 e está se culpando até hoje. Pecou. Mas o Senhor já perdoou, meu irmão? Já foi a Deus pedir perdão? Já recorreu a Ele? Recebeu perdão? Talvez o que te falte hoje é receber o perdão. Confessou? Deixou? Recebeu perdão. Por que carregar uma culpa? Não foi recepcionando a graça que você aceitou Jesus como Salvador, por que vai desistir da graça agora? De receber graça. A graça é um favor que a gente não merece. Não estamos falando que toda vez que tem a graça, o crente tem problema com a graça. Em que aspecto? A gente não pode falar a graça sem botar uma vírgula no meio. Porque a gente tem problema com a graça. Em algum momento a gente pode falar de graça sem botar vírgula, meu irmão. Ninguém está querendo usar a graça para pecar. Graça não é pretexto para pecar, sabemos. Mas também não podemos ter problemas com a graça. Porque graça é de graça. Não é pelo que você faz. É favor que não se merece. Então, assim como um dia você aceitou Jesus como seu Salvador, eu tropecei no caminho, cometi um erro, foi em 1953, tá? Já continua cultivando isso. Pastor Roberto, 53. Hã? 53 foi o pastor, eu não era nem nascido. 72 eu fiquei na minha, né? Falei, já ficou na sua, né? Tá falando, pode ser que... Está carregando ainda o peso do pecado. Quem é que está ganhando com isso, meu irmão? O teu acusador. O teu acusador. Nós precisamos também ter fé para receber perdão. Sabe o que me ocorre aqui? Lembra daqueles 4 homens que carregaram o paralítico e o desceram pelo telhado? Né? A Bíblia diz que eles desceram aquele homem no telhado. E aí o que Cristo falou para aquele homem? Filho, perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Por favor, um parênteses aí. A Bíblia diz assim, que Jesus vendo a fé deles. Eu creio que Jesus viu a fé dos 4. Estão em cima, né? E do homem lá. Vendo a fé dele, fala, perdoados estão os teus pecados. E aí diz que os presentes, os escribas, os mestres se indignaram. Quem ele está achando que é? Quem ele está pensando que é? Aí Cristo vai dizer, bem, porque vocês criam, vocês saibam, né? Saibam, nem creem, que o Filho do Homem pode perdoar o pecado, né? Não é isso? Levanta aí, anda, tchau, levantou, andou. Agora eu te pergunto uma coisa. Imagine você descer um paralítico do telhado, fazer um esforço medonho para colocá-lo no meio de uma sala e alguém dizer para você assim, perdoados são os seus pecados. Quando Cristo liberou perdão do pecado, como ficou o paralítico ali? Ele se levantou? Não. Ele continuou paralítico. Ele continuou paralítico. E como é que estava o coração dele? Como?
da mesma forma, cheio de fé. Porque ele recebeu perdão. Porque se ele não tivesse, meu irmão, se ele falasse assim, ah, não acredito, eu vim aqui para isso, Cristo nunca voltaria para ele, agora você levanta. Porque a mesma fé que o levou a receber o perdão do pecado foi a fé que depois fez ele se levantar. Imagine. Hein, pastor Ronaldo? Estou aqui para isso. Ah, tu acha que Cristo ia usar? Porque é por fé. Ó, provavelmente eu faria isso. Faria o quê? Murmuraria? Ah, na hora. Ficaria lá. Gente, eu estou brincando aqui, mas eu acho que a maioria... A maioria. Mas é só tem coerência, pensar. Meus irmãos. Tem coerência que eu estou falando. Imagine o cara lá. Se sim, Cristo, em alguns lugares onde Cristo foi, a palavra diz que ele não realizou muitos milagres, ele não fez milagres, porque não havia fé no coração das pessoas. Sim. A gente precisa entender que até mesmo Cristo, o pastor, até mesmo Cristo também operou os milagres por meio da fé que apresentava. Ó, foi fé, foi em resposta à fé. A dinâmica do reino era o mesmo. Era a mesma de hoje. Foi em resposta à fé. Foi vendo a fé, foi a tua. Tanto, gente, não houve a quem ele curasse, que ele não falasse assim, ó. Foi o quê? Ah, eu às vezes até brinco por falar, foi a tua fé, meu filho. Não tem nada a ver com isso. É quase. Né? Hoje nós dizemos, os pregadores hoje dizem que não tem nada a ver com isso. Cristo é que vê, claro, porque a fé é nele. Né? Foi a tua fé, foi a tua fé, foi a tua fé, foi a tua fé, foi a tua fé. Agora imagine se aquele homem tivesse perdido a fé, mediante a palavra, mas primeiro aquele homem recebeu a cura, o perdão. Ele recebeu, eu creio que ele... E nisso que recebeu o perdão, ele se manteve na posição para receber a cura e receber todas as bênçãos advindas do perdão que recebeu. Porque a salvação é assim, meu irmão. Você hoje recebe os benefícios da salvação. Aquele perdão. Sabe aquele dia que você foi lá na frente orar para aceitar Jesus como seu Salvador? Você chegou lá na frente orando, chorando. Deus. Aquele dia te abriu uma porta, ó, para todas essas promessas aqui. E até hoje a gente recebe as promessas. Nós recebemos as promessas que herdamos naquele dia. 3 minutos? Lá naquele dia. Porque tudo que nós recebemos veio por meio da salvação. Pastor Toninho. Só uma contribuição de 30 segundos. Você falou muito bem. 20 segundos. Deus aplaca a sua ira em função do arrependimento do homem. Isso está relacionado ao arrependimento de Deus. Os judeus, antes de terminar a hora nona, ele lembra muito Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre vossa ira, mas dai lugar à ira. Essa ira aí é dar lugar à ira de Deus. Então, por isso que o judeu, antes de terminar a hora nona, ele se reconcilia com seu irmão para ele não deixar que passe de um dia para o outro a raiz de todos os irmãos. Amém. Eu amo aquela passagem da mulher na casa de Simão, né? Gente, o que aquela mulher recebeu ali? Aquela mulher é a única mulher que não recebeu nada da parte de Cristo? Pelo contrário. A Bíblia diz que ela entra ali, não é isso? Chorando, né? Ungindo os pés de Jesus, secando com seus cabelos. Não é isso? Mas diz assim, olha que Cristo diz para ela, os teus pecados estão perdoados. E mais, a tua fé te salvou. Vai-te, hein? No que ela está indo embora, ela já está testemunhando que ela recebeu um milagre. E o milagre dela ali não foi cura, porque ela não precisava ser curada da vista, do joelho, da artrose. O milagre que ela recebeu ali foi o quê? Perdão de pecado. E aí ela saiu, ó, vai em paz. A paz dela era testemunha de que ela recebeu o milagre que ela buscava. Uma libertação, precisamos. Obrigado por essa palavra. Receber perdão de Deus é um ato de libertação. Né? O meu irmão queria falar, né? Já começou doendo? Doendo ou não, né? Sim. Não, bem rápido. Efésios 6,17 fala sobre as armaduras, fala sobre o capacete da salvação, né? Então, quando você coloca o capacete de salvação, você tem a convicção de que você é salvo e esses pensamentos que o diabo tenta lançar na sua vida, como os pecados passados, não acham lugar na sua mente. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, então aqui eu encerro essa participação em respeito ao tempo. Eu agradeço pela participação de vocês.
E que o Espírito Santo continue ministrando ao coração de cada um. Gente, eu não sei vocês, mas eu gostei dessa versão magra do Alexandre, né? Corre, entrega, né? Deixa eu falar uma coisa interessante. Mas espada e bandeira vem com tudo mesmo. Rabo de arraia, karatê, velho. Quero falar uma coisa interessante, Alexandre. Eu ia interromper ele na hora ali, mas a sua exposição estava tão fantástica. Há um tempo agora, eu estava aconselhando uma menina, né? E ela estava falando da história dela. E na história dela estava falando sobre abuso, e você sabe, coisa que teve de muitos anos. Aquele negócio de 70 e pouco, que você está falando. E aí ela estava dizendo que ela entendia que Deus havia perdoado, mas ela mesma não conseguia se perdoar. E aí eu coloquei ela numa situação engraçada, que eu falei o seguinte: poxa, então você se coloca no lugar de Deus. Aquela coisa que você estava falando da soberba, a gente às vezes se coloca no lugar de Deus. Quer dizer, Deus faz por nós, mas não aceitamos aquilo que Deus faz por nós, porque a gente acha que não é, que Deus não pode fazer aquilo. Olha que coisa de doido, né? Exatamente. Só uma última contribuição. Claro. Algumas vezes já na igreja, lá na Marco Aurélio pregando, eu já falei alguma coisa do tipo assim: as pessoas têm dificuldade de receber o perdão de Deus porque não se acham dignas de recebê-lo. Só que tem uma verdade: você realmente não é. Nem você e nem ninguém. A verdade, o perdão... As pessoas acham que existem um nível de a pessoa pode ou não pode ser perdoada. Ninguém é digno do perdão. Nós recebemos o perdão por graça e misericórdia. Tem um escritor anglicano chamado Angerin que ele diz que o perdão é uma espécie de absurdo divino. É só se a gente pensar, que eu brinquei com aquele negócio assim, se eu estivesse lá, eu ia falar, uma frustração, desci do telhado, não é? O Alexandre falando aqui da cura do paralítico, eu dizendo, se eu estivesse lá, meu irmão, mas se você fizer, faz uma reflexão comigo agora aqui. Algumas irmãs que estão aqui, eu já brinquei, falei com isso outras vezes aqui. Se você visse Jesus, por exemplo, curando aquele cego e cuspindo e fazendo lodo, ai, que homem nojento. Ou não? Se nós estivéssemos lá, será que nós seríamos aqueles que estavam, né? Se és o Cristo. Eu, cara, duvido, mano. Eu duvido. Mas eu ia ser um daqueles que ia estar lá. Só que nessa questão do paralítico, a gente entende que Cristo, ele enxerga a necessidade primeira do homem. Existia dentro da cultura a ideia de que uma pessoa paralítica, uma pessoa doente, ela carregava algum tipo de pecado, algum tipo de maldição. Aquele homem que chega ali, o coração, o medo que ele tinha de pecado, com certeza era muito maior do que o medo que ele tinha de permanecer paralítico. Cristo sabia disso. Então ele, está perdoado, resolveu o problema dele, tanto que a fé dele permaneceu, aí recebeu a cura. Isso tem lá a ver com a passagem lá também do cego, né? Quem pecou? Ele ou seus pais? Porque essa era a questão, né? As pessoas achavam que, de alguma maneira, a deficiência física, a incapacidade, alguma coisa, ou a doença, era uma coisa ligada ao pecado. Agora, presta atenção. A gente estava falando há pouco tempo do negócio de Jó e tal, essas aí. De vez em quando também a gente não tem esse tipo de pensamento. Cara, é só a gente pensar. De vez em quando a gente não acha que ou está enfermo, ou porque se alguém está, né, tá numa situação difícil. Não. Então, tudo aqui dentro da nossa teologia é extremamente errada. Cara, Alexandre, que aula maravilhosa. Irmãos, alegraram no Senhor aqui? Eu me alegrei. Vou dizer o seguinte, glória a Deus, parabéns, Deus abençoe. Olha, eu vou dizer um negócio para você. Você conseguiu tirar o Tuninho de casa, para o Vinícius. Chovendo. Tuninho, a tua fé te salvou. Por favor, vem aqui fazer uma oração aqui pelo Alexandre aqui. Mas, não vem com aquelas orações mocoronga não, Tuninho. Vem com oração de poder. Né, Val? Você é um grande amigo do Tuninho. O pessoal tem medo quando eu oro, o pessoal parte para Jesus. Tuninho, que ele fala, né? Orar a favor não sou bom não, mas quando eu oro contra, eu arrependo, né? Deus abençoe, Tuninho. Alexandre, é sempre bom te ouvir, meu amigo. Alexandre é nosso mestre por excelência. Tuninho, você veio da
da Barra para assistir o Alexandre. Rapaz, eu morava aqui do lado. eu morava... Aqui olha só, Caraca, não, inclusive, eu quero aqui dizer para o Ronaldo, que mesmo morando longe, eu vou estar aqui toda sexta-feira. Isso é uma ameaça? É ameaça. Mesmo morando longe, eu vou estar aqui toda sexta-feira. Alexandre, Deus te abençoe. Vamos agradecer, né? Vamos ficar de pé. Ronaldo, você é meu artilheiro, Ronaldo. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esta aula. Obrigado por este aprendizado. Por mais que sabemos alguma coisa, ainda não sabemos nada, porque precisamos de Ti. Ó Deus, muito obrigado pela coordenação da Beriana, muito obrigado pela vida do Alexandre, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui para aprender um pouco mais de Ti. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, e todos dizem amém. Deixa eu só falar uma coisa aqui, o Tuninho não pode cumprir a promessa dele estar toda sexta-feira aqui, já vou explicar. Os irmãos que estavam aqui antes sabem, sexta-feira, eventualmente, essa agora, nós não vamos ter a escola Beriana. O pastor vai fazer uma grande reunião aqui na igreja e provavelmente vai usar aqui também esse salão. Então, nós devemos receber a aula Beriana vinda de Brasília, direto para o pastor William. Tá bom? Quem quiser pode assistir na internet. E na outra semana, a gente sabe que tendo ceia, não tendo ceia, tendo batismo, não tendo batismo, a gente sexta-feira sempre tem. E, eventualmente, essa não vai ter. Tá bom? Então, Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. Vão com Deus.